Fala galera que assiste Brunoscast. Hoje eu peguei um vídeo muito interessante que eu vou refutar. E é um tema muito polêmico, hein? Tem que ter peito para refutar isso aí. Vou botar o vídeo aqui para vocês assistirem um pouco comigo acerca desse vídeo aí. Quem veio antes? Veio a igreja ou veio a Bíblia? Há uma precedência da igreja. Ou seja, antes da Bíblia existe a igreja. Nós só aceitamos a autoridade das Sagradas Escrituras exatamente porque é o que foi recebido pela tradição da igreja e pelo magistério. Vamos resumir a nossa conversa aqui. Esse livro foi escrito por autores sagrados, que nós costumamos chamar de hagiógrafos. Pergunta: quem disse que esses 27 livros são os livros inspirados por Deus? Jesus não foi, porque não tinha nenhum escrito quando Jesus estava aqui nesse mundo. Nós temos o livro do Novo Testamento porque a tradição da igreja, ao longo dos séculos, foi, com a inspiração divina, fazendo a lista dos 27 livros. E a partir disto, quando esta tradição já estava solidificada e havia uma quase unanimidade por parte do orbe católico, então o magistério da igreja fez a lista. Todos os que se dizem cristãos, todos aceitam os 27 livros do Novo Testamento sem discordar. O problema dos protestantes, não é um problema nosso, é que Martinho Lutero, os primeiros protestantes, eles resolveram não crer na igreja. Ou seja, quem dá fundamento à Bíblia é a própria Bíblia. Não pode ser. E aí galera, rapidamente vou refutar esse padre aí que saiu com esse argumento. Mas antes quero perguntar a você, e você acha que veio primeiro? Foi a igreja ou foi a Bíblia? Quem é mais importante? Porque dentro desse contexto aqui que ele falou, dá-se a entender que a igreja é mais importante do que a Bíblia. Deixou bem claro isso aqui, na verdade. Vocês perceberam aí que ele fala que a igreja precede a Bíblia, a igreja veio antes da Bíblia. E ele fala mais que nós só aceitamos isso porque foi algo decidido pelo magistério. Aí quando ele fala nós, eu acho que ele engloba muitas pessoas. Eu acho que ele acaba se contradizendo em suas palavras, porque quando ele vai falar lá que quase unanimidade do magistério, não foi todos que decidiram isso. Então ele fala que a Bíblia isso é aceita porque a igreja listou os 27 livros do Novo Testamento e por isso a gente aceita. Não, eu creio na Bíblia e discordo de algumas atitudes da igreja católica. Muitas pessoas fizeram isso, inclusive ele fala até a respeito de Martinho Lutero, que discordou do pensamento da igreja, porém se manteve firme nos princípios bíblicos. Vamos lá falar um pouco aqui a respeito do fato dele ter dito que não havia a Bíblia quando Jesus estava aqui na Terra. Ele deixa bem claro, não havia Bíblia, não havia escrito, não. E de fato, realmente não havia. A Bíblia foi escrita 90 anos após a morte de Jesus. Alguns historiadores dizem que alguns livros foram escritos 60, 70 anos depois da morte de Jesus, mas isso aí não precisa ser discutido aqui, ó. Ele fala que não havia livro. E a Bíblia, se a gente for basear esse pensamento ligando que a Bíblia ela vem antes da igreja, a gente não pode atrelar isso a Jesus Cristo, porque quando Jesus estava na terra não havia. Porém ele esqueceu de um detalhe, que a Bíblia ela não só o Novo Testamento, a Bíblia ela é o Antigo Testamento também. E se você for para o Antigo Testamento, tem alguns versículos que está altamente, na verdade, 100% conectado com alguns versículos do Novo. Então, assim, a Bíblia já existia antes de Jesus vir à Terra. Como era chamada a Bíblia antes de Jesus vir? Torá, que são os livros pentateucos que foram escritos. Não havia naquele momento tradutor ainda, mas a Bíblia era escrita. Inclusive tem alguns versículos que faz alusão à vinda do próprio Jesus aqui na Terra. Outro argumento que eu quero deixar em alta aqui, que ele faz que
A Bíblia ela foi solidificada pela igreja com a inspiração divina. E é justamente o que a Bíblia diz, que a Bíblia é um livro escrito por homens inspirados por Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Então, o mesmo argumento que a Bíblia ele usa afirmando que a igreja listou esses 27 livros com a inspiração de Deus. Agora, padre, com que você me garante isso? Com que você me garante que a igreja católica de fato era inspirada por Deus para listar esses livros? Eu acredito na Bíblia, na palavra de Deus, até porque ela fala de profecia, e profecias que foram faladas no passado se cumpriram no futuro. E existe hoje a arqueologia que pode comprovar a veracidade da Bíblia muito antes de Jesus ter vindo à Terra. Então, qual o argumento que você usa para comprovar que de fato a igreja estava sendo inspirada? Com pregação de indulgências? Porque a igreja católica nessa época pregava indulgências, que você pode comprar um terreno no céu, que você pode tirar o seu ente querido do purgatório. Eu estou mentindo? Não. E a Bíblia diz isso aonde? Qual é a lógica de você comprar esses argumentos? Inclusive, a reforma cristã aconteceu por conta disso, por conta da intolerância de alguns. Alguns não aceitavam determinado posicionamento da igreja com relação às pessoas e acabaram por dizer a verdade de fato bíblica para as pessoas. As 195 teses de Martinho Lutero e todos os livros que eles escreveram para esclarecer o que de fato a igreja fazia com o povo. E para finalizar aqui, o padre acaba dizendo que essa lista foi decidida, a lista dos 27 livros do Novo Testamento, foi decidida e foi promulgada com a quase unanimidade de todos ali. Na verdade, essa quase abre margem para algumas pessoas que não estavam satisfeitas. E aí eu faço alusão ao momento em que Jesus estava sendo morto na cruz. A maioria ali gritaram: crucificam, porém poucos estavam ali insatisfeitos com aquela situação. Eu acho que a Bíblia vai se preservar para sempre, mas embora muitos sejam contra elas, poucos se posicionarão. Assim como o pouco dessa quase unanimidade se posicionou contra algumas atitudes da igreja contrárias que a palavra de Jesus está, no futuro também chegará um momento em que a Bíblia será rasgada, como eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando um evento nos Estados Unidos onde rasgaram a Bíblia, onde a nossa fé vai ser provada e nós vamos perder total liberdade. E aí muitos, quase todos, vão se prostrar diante de um governo, mas vai ter o pouco. Esse quase só existe porque poucos não se prostrarão, poucos se manterão de fé, poucos permanecerão inabaláveis, irredutíveis contra os argumentos, contra as ciladas e contra as propostas de Satanás. Então, eu acredito aqui, para finalizar, que a Bíblia veio antes da igreja, porque a Bíblia já vinha no Antigo Testamento. E eu digo mais, a Bíblia veio antes da igreja porque a Bíblia é um argumento, a Bíblia é a palavra, como diz lá no livro de João, o verbo se fez carne, a Bíblia é o próprio Jesus. E lá no Jardim do Éden, Adão e Eva já tinham a Bíblia, embora ela não fosse física, mas a Bíblia ela estava implantada em sua mente. Qual era a Bíblia? A Bíblia é uma questão de obediência. E ali existia uma lei de obediência para Adão e Eva não comer do fruto. E a partir do momento que ele comesse do fruto, ele estaria transgredindo uma lei que era a Bíblia. Então, a Bíblia ela somente saiu de algo que era algo impotencial para algo físico. Então, padre, me desculpe o seu argumento, mas eu acredito que a Bíblia veio com certeza antes da igreja.
E para você que ainda não é inscrito nesse canal, clica aí em se inscrever. Vamos fazer esse canal subir. Toca no sininho de notificações e dá um like aí pra gente. E comenta aqui também o que você acha. A Bíblia vem antes da igreja ou depois da igreja? Deixe seu comentário aqui. E dê sugestões também de vídeo para nós fazer mais vídeos aqui nesse canal. Deus abençoe, tamo junto. É isso aí.